Ou você entende que esses arquivamentos podem ser considerados uma espécie de proteção política a parlamentares? Luciano, quando eu cheguei na Câmara há 4 anos atrás, eu fiz questão de ir para o Conselho de Ética, porque eu tinha uma visão que depois se mostrou um pouco ilusão, de que lá no Conselho de Ética, onde a gente combatia de fato abusos cometidos ali por parlamentares, questões de denúncias de corrupção e etc. E o que eu vi foi um grande palanque para partidos de todos os espectros, simplesmente porque não gostou do que um falou, porque me xingou no recreio e coisa assim, vou mandar para o Conselho de Ética o parlamentar que falou algo que eu não gostei. O que a gente vê no caso da deputada Carla Zambelli, que, lembrando, o que foi arquivado essa semana, a deputada Carla Zambelli, não tem nada a ver com as suspeitas recentes relacionadas à prisão do hacker que ela teria contratado para invadir sistemas do TSE, de urna eletrônica, etc. O que estava em discussão é, numa ocasião, ali numa comissão, ela teria xingado um outro parlamentar e aí coloca no Conselho de Ética pedindo cassação de mandato porque xingou o deputado no meio de uma comissão. E, infelizmente, a maior parte dos processos do Conselho de Ética são relacionados a disputas políticas. O que o Nicolas falou, você pode gostar ou não gostar, mas ele, como parlamentar que foi eleito para defender as ideias dele, boas ou ruins, ele tem que ter o espaço disso. E tem outros parlamentares que pensam o oposto do Nicolas, que muitas vezes, na defesa das suas ideias, extrapolam e falam coisas agressivas também, falam bobagens e que seguem falando. Quando alguém fala algo nessa linha, você pode abominar a fala de deputado. Você pode ali fazer um discurso contrário, mostrar por que ele estava errado, por que ele foi preconceituoso, o que quer que tenha sido. Mas você pedir cassação de mandato toda vez que um deputado fala algo que você não gosta, que você discorda, faz com que o Conselho de Ética fique lotado de processos que são ali processos menores, pequenos, e acabe não discutindo processos importantes. Lembro aqui, na legislatura passada, nós colocamos um processo, pedido de cassação de um deputado que roubou. Inclusive teve apreensão da Polícia Federal dentro do gabinete do deputado, dentro ali do seu apartamento funcional. Esse processo nunca foi discutido. Agora processos ali menores, porque alguém tuitou algo que o outro não gostou, iam parar no Conselho de Ética. Então eu acho lamentável que o Congresso Nacional continue debruçando muito tempo e dinheiro do contribuinte para discutir brigas entre um parlamentar e outro e não discute casos graves ali de desvios de parlamentares. Juliano. Eu concordo com o princípio que o Thiago está trazendo. O Conselho de Ética deveria ter, sem dúvida nenhuma, uma ordem de prioridades nos seus trabalhos, para separar o joio do trigo, separar o que é divergência política do que é violência, do que é quebra de decoro, porque tem esse conceito da quebra de decoro, o Thiago foi deputado, sabe disso melhor que eu, ou seja, tem um certo comportamento que se espera de um deputado. Eu sou o signatário da representação contra o Nicolas, e eu estou convencido de que ele quebrou o decoro. Porque, veja, você, como disse o Thiago, você pode ter visões de mundo que extrapolem o argumento que fica dentro das 4 linhas, para usar um conceito que se tornou célebre aí nos últimos anos, das 4 linhas do debate político. Mas o limite é o Código Penal. Racismo é crime. Transfobia, homofobia é crime, está tipificado. Então a Câmara tem que tomar providências quando um deputado ou uma deputada promove algo que está no Código Penal como crime. Quando a Câmara dos Deputados resolve passar a mão na cabeça de quem comete crime, a Câmara dos Deputados está dizendo que vale tudo, Lu. Vale tudo. Quer dizer, então, se eu não posso punir o racismo, porque o racismo, afinal de contas, é um elemento do debate político, a transfobia é um elemento do debate político, por que eu vou punir a corrupção? Por que eu vou punir um assassino? Uma deputada que foi condenada por assassinato, praticamente passou 1 ano na Câmara ainda sem cassação do seu mandato. Se vale um crime, vale todos. Então, eu acho que a Câmara agiu muito mal. Esse arquivamento é vergonhoso para a Câmara dos Deputados, inclusive com o voto do vice-presidente do PT, o que muito me espantou, a favor do arquivamento, porque desmoraliza a Câmara dos Deputados e passa um sinal. Vale qualquer tipo de argumento, vale qualquer tipo de violência, vale qualquer tipo de agressão verbal no plenário da Câmara dos Deputados. Alexis. Eu vou na linha do Thiago Mitrô. Crimes muito mais graves, de dinheiro na cueca, de rachadinha, de estelionato, simplesmente não andam dentro da casa e os deputados estão lá, a gente vê eles do nosso lado e simplesmente o processo não anda. E aí, nesses processos de agressão, xingamento e tal, vamos lembrar, tem uma diversidade enorme lá, muitas vezes as pessoas se exaltam, o clima fica meio quente e tal, e soltam um palavrão ou outro. No caso do Nicolas, eu acho assim que ele
fez um desserviço até à direita, naquela apresentação dele lá. Eu entendi a mensagem dele, mas eu acho que o jeito que ele quis fazer a coisa foi sensacionalista, querer lacrar, é muito ruim. Então, comissão de ética, né? O comitê de ética tem que ser para crimes graves e aqueles que de fato quebram o decoro e aí bota para correr, mas não acontece isso. Gabi, a última palavra é sua. Olha, eu concordo e discordo em parte com tudo que foi dito aqui. Penso que um crime de ódio, né, uma discriminação, um atentado à dignidade da pessoa humana, especialmente a uma minoria, que são as pessoas trans, que são as mulheres trans, é extremamente grave, é muito mais grave do que um roubo, do que um furto, do que um crime patrimonial, porque você divulgar, disseminar o ódio, um parlamentar, né, disseminar o ódio contra uma minoria que já é vítima de tanta violência normalmente, né, que já tem uma expectativa de vida, que é a metade da expectativa de vida da população brasileira, isso tem um poder destruidor muito maior. É um poder destruidor que estimula as pessoas a continuarem atentando contra a vida de uma população, de uma minoria, contra a dignidade dessa minoria, que são as mulheres trans. Então, eu penso que no caso do Nicolas, de fato, ele merecia algum tipo de repreensão, né, de quebra de decoro, não necessariamente, não digo que necessariamente, né, se fosse eu a responsável, com certeza a penalidade seria máxima, mas no mínimo uma advertência. O processo dele nem foi para frente, foi arquivado sem sequer ser admitido. Eu só espero que não aconteça 2 pesos e 2 medidas, porque da mesma forma que Nicolas foi sumariamente inocentado, sequer foi julgado pelo Conselho de Ética, há 6 mulheres parlamentares que estão com processos no mesmo Conselho de Ética por terem se exaltado nas discussões relacionadas ao PL do marco temporal, que era um projeto de lei que foi aprovado e que vai ser prejudicial às populações indígenas, aos povos originários, e elas, indignadas no calor, né, das discussões, bradaram assassinos. Foi isso, como disse o próprio Tiago e também o Juliano, é natural, né, quando você está lá no parlamento, na discussão acalorada, no debate, eventualmente proferir xingamentos, especialmente com relação ao projeto de lei, que no caso dessas parlamentares era muito caro ali para uma causa, que é a causa indígena. Então, eu espero que essas parlamentares não sejam penalizadas, enquanto o Nicolas, que evidentemente, né, para muitos cometeu o crime de transfobia, saiu impune.